Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos aqui no quadro No Divã Com, para fazer um bate-papo descontraído, trazer informação, reflexão, troca de experiências sobre saúde mental e emocional. A sexualidade é um aspecto que interfere na nossa saúde mental, no bem-estar, geral, de todo ser humano. Então, a sexualidade saudável, ela vai interferir na nossa autoestima, na nossa satisfação emocional, na nossa realização, enfim, nos diversos aspectos da nossa vida. Então, é tão importante a gente cuidar disso. Hoje temos uma convidada muito especial, a empresária, psicóloga e sexóloga Geilza Paraíso. Isso mesmo, para um bate-papo muito especial sobre sexualidade, prazer e bem-estar. Afinal, muitas pessoas desejam melhorar a sua vida sexual, aumentar a sua satisfação e fortalecer a intimidade, nos seus relacionamentos. Então, eu quero agradecer muito a sua presença e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Ai, que bom. Então, sou Geilza Paraíso, como foi apresentada. Também sou mãe, sou esposa, psicóloga, empresária e terapeuta sexual. Venho trabalhando nessa área já há alguns anos e me encanto cada dia mais poder ajudar as pessoas com essas questões sexuais, que é algo tão pessoal, é tão difícil, e nós psicólogos sabemos o quanto essas queixas aparecem no consultório, e o quão difícil é ajudar pessoas quando a gente não tem uma especialização na área. Então, essa troca, essa acolhida que acontece, ela tem que ser em um momento muito reservado, e a pessoa ela tem que estar se sentir muito à vontade para falar de algo que é tão peculiar, e muitas vezes tão difícil, porque normalmente ninguém vem para um psicólogo, sexólogo para falar que a vida sexual tá maravilhosa. As pessoas só vêm quando a dor está ali, Então é algo difícil, uma ferida, é um trauma, são questões bem particulares que precisam ser tratadas com respeito, com muita seriedade. Sim, que bom. E que bom que você está aqui para oferecer essa ajuda, esse espaço, esse acolhimento. E hoje ainda é um tema tão tabu, Gil? Infelizmente, com tanta informação, com tanta liberdade, ainda é um tema tão tabu, E é por isso que a gente está aqui hoje para falar disso, Vamos falar. Já foi mais, Sim. Mas hoje ainda tem suas dificuldades, o tabu ainda existe. Sim. Pergunta 1, então. O que é a sexualidade e como ela interfere na nossa saúde mental? Sexualidade é um conceito bem amplo, Porque vem desde a questão do gênero, também a questão da sexualidade, a forma que nos vemos, que sentimos, que percebemos o nosso corpo, e também uma questão cultural. Então, quando a gente abre o nome sexualidade, abre várias caixinhas, Uma que tá aqui na parte pessoal, uma que tá aqui na outra questão emocional, Então, como eu me identifico, qual o gênero. Então, tem muito a ver com as nossas relações, com nossas crenças, como fomos criados, como que crescemos, que forma que aprendemos a falar e ouvir sobre sexualidade. É porque a maioria das pessoas pensa sexo, pensa toque físico. Algumas pessoas e não se limita a isso, A nossa sexualidade é um misto de um monte de coisas. Pode ser nossa intimidade, então pode não ter nada a ver com a questão sexo, Pode estar relacionado físico, com o nosso emocional, com o nosso aspecto, com esse autocuidado. A maneira também. como cada um sente, Como se percebe. Agora, pergunta 2. Quais os principais mitos sobre a sexualidade e como ela pode atrapalhar a nossa vida sexual? Mitos, Já vem aí de novo. Muitos são os mitos, Patrícia. Se a gente for parar para pensar, eles vêm desde a nossa criação, De que a mulher não pode isso, que a mulher não pode aquilo, que é proibido, que isso é coisa de homem, Não senta desde a criança. Se a gente for observar, desde a forma de educar a criança, do gênero masculino, do gênero feminino, a gente já nota uma diferença. Menina não senta assim, com muito medo, Então, muitos traumas podem acompanhar essas meninas, Então, mulheres normalmente têm muitos traumas
de questões que foram aprendidas durante uma vida inteira. E aí esses mitos, eles só crescem, né? No momento, na hora da relação, na hora do relacionar-se com alguém. Muitas vezes a mulher, ela traz muitos mitos consigo. E o homem também, né? De que o homem tem que estar sempre pronto, que o homem tem que estar com o pênis ereto para iniciar uma relação, né? Que a ereção, ela tem que acontecer antes de qualquer coisa, que a relação só inicia após a ereção. E não é assim. Sim. A ordem não é essa. Sim. É que homem não pode broxar, que homem não pode ter uma dificuldade, né? O homem só sente prazer se tiver ejaculação, se tiver orgasmos, enfim. É que o sexo, ou muitas vezes que é comum a mulher não ter um orgasmo, que é normal a mulher não ter que gozar, né? Como é a palavra que a gente usa, que nem sempre a mulher goza, e não é por aí. Não tá normal, não é? Isso são mitos que a gente acaba crescendo, convivendo, e as pessoas acreditam, tomam isso como verdade, como história real, enquanto na verdade são mitos. E a gente vê muitos adolescentes também, né, com aquele medo de... eu me lembro até na minha própria adolescência, quando os pais faziam muito medo. Olha, não vai pro banheiro não, porque se você for se masturbar, vai cair. Então vai cair. Tinha muito essa questão, colocando muito medo nas crianças, né? Pra não tocar. Porque não podia explorar o corpo, né? Era essa proibição. Como eu sempre digo, muitas coisas vêm, né, da nossa infância. Sim. Então, que bom que hoje nós temos mais informações e temos mais recursos para buscar acertar com as nossas crianças. Eu não falo de abrir, de expor uma questão que não é para a idade. Sim. Né? Mas sobre orientar, dar abertura, falar, autorizar, né? Permitir esse toque, né? Essa exploração do próprio corpo. Sim. E até o excesso de permissividade, o excesso de permissão. Porque essa violência que a gente vê hoje também, né? Ao corpo da mulher, de que o não é um sim disfarçado, né? A invasão que muitas vezes o homem tem no corpo da mulher, né? Essa autorização que ele se dá, né? Também pode vir um pouco desses mitos, de que o homem pode e a mulher não pode se pronunciar, né? É um machismo camuflado, né? Que a gente ainda vê. E eu falo machismo mesmo, não só por uma questão dos homens, mas às vezes das próprias mulheres também, né? De achar que homem pode, que homem é normal. Desse mito de que a mulher não pode conhecer o prazer, né? É também sexual, de que ela não pode explorar o seu próprio corpo, né? Não pode, entre aspas, né, gente? Olha, Patrícia, voltando um pouquinho na adolescência, né, desses indivíduos, por exemplo, se a gente for recordar lá na nosso tempo de escola, né, em qual momento que foi explicado sobre a masturbação que nós mulheres poderíamos nos tocar, né? Em qual momento? Ou até mesmo na graduação de psicologia. Sim. Em qual momento que isso? Então, quando a gente chega na época ali da escola, né, de quinta série, sexta série, de aprender sobre a sexualidade, sobre o corpo humano, mostra-se o aparelho reprodutor, fala ali sobre a reprodução, como acontece a reprodução, fala sobre os órgãos. Em alguns casos falam-se sobre masturbação como algo voltado para o masculino. E as meninas? Por quê? Porque não pode ser tocado esse corpo. Então essa fala, ela precisa acontecer até para dizer sobre intimidade, sobre autoconhecimento, sobre autoconhecimento e sobre quem pode tocar e quem não pode, porque a gente vê tantos casos, né, de abuso sexual de crianças e tudo, e às vezes no próprio seio familiar ali, enfim, mas essa informação eu acho que é muito, muito importante de falar. Não pode, aqui não, ninguém tem o direito de tocar em você, né? Você pode falar, só você pode se tocar, é sua intimidade, é no banheiro, é no seu quarto, é só uma intimidade entre você e você mesmo. E de se descobrir o que você gosta, o que você não gosta, o que dá, o que causa dor, o que causa uma sensação boa. Quais são as zonas, né, erógenas que a gente às vezes
demora anos e anos para descobrir, né? Sim. Que um toque, que um carinho em outras regiões que não necessariamente o órgão genital que causa prazer. Sim, então são muitas as Mas o medo, áreas. né? Acho que o medo poda muito tudo isso, né? Porque existe um medo das famílias de estar estimulando algo. Eu ouço muito isso, né? Não, eu não vou tocar nesse assunto porque eu vou estimular. Ele é muito nova, eles ainda estão muito novos. E às vezes, quando resolve tocar, já vem a gravidez precoce. Quando resolve tocar no assunto, né? Já passou do tempo. Sim. Porque os adolescentes, hoje, a internet tá aí. E as respostas, elas estão cada vez mais explícitas. E muitas vezes, o adolescente ou a criança, ele não tem necessidade de saber tudo aquilo que jogando no Google vai aparecer como resposta. Ele só quer perguntar uma pergunta, às vezes, de uma curiosidade sobre algo que ele vivenciou, que ele ouviu um colega falar, né? Crianças de 6 anos, 7 anos já pesquisam no Google sobre sexo. Já pesquisam. Então, imagina o que uma criança de 7 anos vai achar no Google se ela digitar lá as cenas, alguma coisa, inclusive, né? É horrível. Então, é necessário orientar. E não é só sobre sexo, é sobre sexualidade, é sobre respeito, é sobre autoconhecimento, é sobre tanta coisa. Inclusive, gente, nas caixinhas lá dos stories, teve uma pergunta assim, né, de uma mãe, supostamente, que perguntou quando começar a falar, a orientar sobre sexualidade com os filhos, né? Será que o momento certo é lá na adolescência? É antes de começar a ter alguma experiência de namorar e tal? Mas quando é o melhor momento? Então, o melhor momento é quando a dúvida aparece, né? Então, a gente não pode esperar a criança fazer 12 anos, 13 anos, 14, 15 para dar a resposta que ela vem buscar, porque senão ela vai entender que ela não pode confiar nesse pai, nessa mãe. Ela vai entender que a dúvida dela ela tem que tirar com uma outra pessoa ou de uma outra forma, ou na internet, ou com um colega. Então a dúvida ela precisa ser respondida na hora. Se o pai e a mãe se sentirem numa situação constrangedora e não derem conta dessa resposta, dizer: filho, filha, eu vou buscar, eu não sei como te responder isso agora, mas assim, eu prometo te responder em breve, ou eu não tenho essa resposta para te dar. Seja verdadeiro, honesto, mas né? Essa questão de mostrar que ela pode confiar, que ela tem essa abertura, é muito importante para uma relação, para uma conexão mesmo entre criança e pais, né? Porque aí toda dúvida, toda curiosidade, todo assunto, ele vai trazer, ele vai sentir essa naturalidade, né? E eu, como uma boa psicanalista, vou ainda mais longe, mais lá atrás, né? Eu atendo muitas mães aqui e já atendi muitas crianças também. Eu tenho alguns livrinhos até que orientam, né, que ajudam os pais a conversarem com as crianças desde lá a primeira infância, desde pequenos, né? Então tem um livrinho que eu até tenho o PDF, ele que eu às vezes mando para algumas mães que eu atendo, que é o Pipo e Fifi, que eles são dois bebezinhos até, duas crianças pequenas, curiosas com relação ao corpo, né? Porque as crianças elas têm aquelas fases lá iniciais, né? Aonde estão aprendendo. Aliás, desde a amamentação já começa ali o estímulo, a sexualidade, não é? Né? A fase começa oral. a desenvolver a sexualidade no sentido do prazer. Isso, que é como a gente vê. Né? A gente tem as fases da sexualidade. Na fase oral. Isso, então assim, é mais falando pro público, né? Numa maneira mais simples de entender. Então, a criança, desde que ela nasce, ela vai ter essa sensação de prazer físico em diversos momentos da vida. Então, não é só lá na adolescência que ela vai se dar conta desse prazer. E muitas curiosidades vão vir. Vão. E elas não querem que isso fique para depois. 5 anos, 7 anos, né? Tem as fases ali que as crianças começam a explorar o corpo, tem curiosidade começam a ver a diferença, porque o corpo do meu pai é assim, o do meu não é. Então né? tem que porque explicar. O corpo da mamãe, porque o corpo... explicar. E tem aquela famosa pergunta, né, que o pessoal brinca muito na faculdade, a gente vê muito isso, que a criança pergunta: ô mãe,
o que é sexo? A mãe regalou. Filho, como assim sexo? Meu Deus, uma criança de 4 anos perguntando o que é sexo. Meu Deus do céu, aí ela cria aquela resposta enorme. Já se arma com medo. Aí responde um monte de coisa que a criança nem tá preparada pra entender. E ao passo de que a criança fica perturbada lá, não entende nada que a mãe diz. Mas se a mãe tivesse perguntado, filho, mas por que você tá perguntando? Onde você viu essa palavra? Não, mãe. É porque perguntaram lá qual é o seu sexo, era para marcar lá no... Simplesmente o formulário de gênero. Quer dizer... Então, às vezes, dar mais informações do que a criança veio buscar, não adianta, confunde, é desnecessário. Né? Confunde mais do que... Entender qual é a dúvida, né? De onde vem essa pergunta? Por que você está perguntando isso? Onde você ouviu? O que Sim. Né? Para entender e dar até o limite que a criança precisa. Não precisa abrir toda uma biblioteca e explicar e mostrar. Tem coisas que ela não está preparada para entender ainda, né? Então, respondendo à questão da idade, é isso. Responder a qualquer idade, mas até a idade que ela esteja ali preparada para receber. Ah, como eu vou saber que ela está preparada? Identificando, perguntando. O que você ouviu? Por que você está me perguntando isso? Né? Vamos dando de acordo com a necessidade de cada pergunta, né? Isso mesmo. Alta performance é sinônimo de alta satisfação no sexo? Não, de forma alguma esse sinônimo aí não cabe, né? Mas o mito. Porque alta performance não tem nada a ver com satisfação. Muito se fala sobre esse arsenal de coisas, né, de posições, de mágica, de fazer e acontecer, de dar pirueta. E não é sobre isso. O prazer não é sobre performar. O prazer é sobre sentir, é sobre conectar, né? Então, descobrir o que lhe dá prazer é a melhor forma de ter uma performance, de encontrar um ponto, de encontrar um equilíbrio, algo que te realmente faça se sentir realizado. Então, isso aí, as zonas erógenas, falar sobre o que gosta, a forma que lhe agrada, isso é o que vai causar um sexo. Porque não é diferente, né? Tem dia que o sexo... Tem dia que o prazer é um prazerzinho, tem dia que o prazer é um prazer, tem dia que é o prazer. Tem dia que são vários, um atrás do outro. Tem dia que pode ser os prazeres, os momentos. Sim. Então, não tem nada a ver com performance. É descobrir o que cada um gosta, né? Ou seja, o que faz bem a si e o que faz bem ao outro. Isso é conexão. É estar atento também, porque muitas vezes um não tá naqueles dias, mas o outro, uau, né? Conseguiu chegar num ponto maravilhoso. Né? E tá tudo bem. Cada vez mais as mulheres se queixam de libido muito baixa na relação. Por que isso acontece, Geilza? Isso é um grande problema hoje, hein? É um grande problema. Não só entre as mulheres. Tá muito relacionado com aquela questão de caiu na rotina, deixei cair na rotina, estamos na mesma rotina. E assim, todos nós sabemos que rotina é preciso, mas normal. Não precisa comer arroz, feijão e carne todos os dias. Arroz, feijão e carne. Pode ter uma salada, pode ter um molho diferente. O arroz pode botar uma cenourinha e um brócolis. E por aí vai, essa variedade, assim, ela pode acontecer também no sexo. Mas então é posição, é performar, é fazer mudar o local, o cômodo. Não necessariamente, mas estimular, falar de sexo. O sexo, ele é alimento para o sexo. Então, quem fala sobre sexo sente desejo por sexo. Quem não fala sobre esse assunto, quem acorda, vive, trabalha, toma banho, deita, opa, sexo? Não pensou em sexo o dia inteiro, passou o dia inteiro, nem tocou no órgão sexual, mal para lavar. Então, é preciso falar e pensar. Então, manda mensagem, dá uma ideia, né? Transmite o seu desejo sexual, demonstra isso
para sua parceria. Envia esse recadinho, deixa esse recadinho bem explícito durante o dia. Hoje eu tô afim, mais tarde, hoje eu quero. Por que quando a gente comemora uma data especial, é tudo tão especial e tão gostoso? É construído, né? É construído, é algo que vai pensando naquele dia, naquele momento. Por que quando tá longe, casais que namoram, que vivem à distância, por que quando encontram, porque falaram daquilo, porque cultivaram aquela saudade, aquele desejo, né? Então, o sexo, a gente precisa falar sobre ele. A gente não pensa antes de comer, costumo comparar o sexo muito com comida, mas assim, a gente não pensa, vou chegar em casa, vou comer o que achar na frente. Você pensa assim, o que eu tenho na geladeira, o que eu tenho no armário, ou eu vou pegar uma comida fora, não, eu vou preparar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E da mesma forma, o sexo também, a gente precisa pensar um pouquinho, porque se a gente pensar só em deitar, botar o pijama mais confortável e cama, às vezes realmente o corpo só quer cama e sono, né? Só quer dormir. E é compreensível que alguns dias o ideal seja cama e dormir, né? Então, essa questão de frequência aí também não tem muito a ver. Tem que ser de acordo com o desejo, sim, né? Mas transmita esse desejo, leve ele adiante. Eu vi uma pesquisa essa semana, não vou me lembrar agora onde, mas falando que hoje, atualmente, os jovens estão com nível de testosterona, não sei se você viu, similar aos idosos de antigamente. Não sei se você viu, eu fiquei assim, impressionada. Não li. E isso tem interferido na... Nível muito baixo? Muito baixo. Os jovens com nível muito baixo de testosterona, como os idosos lá atrás. A prática de atividade física, ela aumenta muito, isso, né, os níveis. Pode aumentar o nível de testosterona. Tá muito relacionado com questões hormonais, mas também tem muito das questões emocionais. Sim. Então, às vezes a gente pede exames, avalia ali a testosterona. Outros hormônios também, né? E tá ali muito abaixo da normalidade. Então a gente precisa ali tratar de uma questão física, clínica, sim, mas quando você vai estudar a história do paciente, tem alguma coisa, né? Tem uma baixa autoestima, tem uma vivência de um luto, um problema, um trauma, uma dívida, algo que ele se envolveu que não tá dando conta de resolver algum tipo de situação. Sim. Então, o psicológico, ele tá sempre ali. Não existe, né, essa... um fator único, não existe. E eu vejo também muitos adolescentes, jovens, com uma visão bem pessimista dos relacionamentos. E eu acho que isso também dificulta um pouco a sexualidade no geral, né? O relacionamento, e aí, é claro, isso vai, né, interferir na sexualidade. De ver o relacionamento como algo difícil, não tô com paciência. Né? Se cansa muito fácil. Sim, no primeiro dificuldade já... Se apaixonam fácil, mas também se liberam, né? Então acho que isso também interfere, né? No grau de envolvimento, no quanto eles se doam, se permitem. Com certeza. Há diferença. Com certeza tem diferença. A mulher tem aquela história ali do romantismo, né? Claro que não é via de regra, né, gente? Nada no sexo a gente pode colocar como via de regra. E o homem já tem mais aquela questão da necessidade, justamente pela testosterona ser mais alta, né, no homem e tudo. Mas há exceções. Tem mulheres também que têm uma testosterona, né, em alta, que tem um desejo em alta. Então, não tem uma... Na verdade, eu acho que nenhum indivíduo a gente pode dizer que é igual. Nem do mesmo sexo, mas muito menos de sexo diferente, né? Porque a mulher, ela quer envolvimento. Quando eu digo envolvimento, não é envolvimento, às vezes, assim, de uma relação duradoura, mas, assim, atenção, conexão, toque. Nós temos 5 sentidos. E o homem, normalmente, é mais visual. Ele, só de ver uma mulher bonita, atraente, ele já sente o desejo, ele já tem vontade de ter uma relação
relação sexual. E normalmente, tá? Não é uma coisa, não é sempre. As mulheres, elas necessitam de um pouco mais, né? Não é só no visual. Ela quer ali ter um outro contato. Às vezes ela quer ter o toque primeiro, né? Sentir a pele. Então é diferente. Não temos como colocar que seja igual. Tem aquela comparação bem grosseira, né? Do homem ser o ferro elétrico e a mulher ser o ferro a carvão, né? A brasa. O ferro a brasa. Sim, essa eu nunca tinha ouvido. Normalmente eu escuto, eu brinco muito com os pacientes que a mulher é o fogão a lenha. Também. Né? E que o homem é o micro-ondas. Então, assim, 30 segundos, tá pronto, tá quentinho, tá ótimo, tá no ponto de bala, né? E a mulher não tem que soprar, tem que botar ali mais um pouquinho, tem que mexer o pauzinho, às vezes tem que abanar. Então, tem um processo até chegar. Mas, em compensação, a mulher, quando pega fogo também, né? Sai de baixo. É o dia inteiro. Aquela brasinha lá. Aquela brasinha acesa ali, fica pronta o tempo todo, se bem estimulada, se bem ali. Bem trabalhada. Com certeza. Quais são as principais dificuldades das mulheres em relação ao prazer sexual? Olha, Patrícia, as dificuldades, elas são muito além do que a gente imagina, tá? Então, assim, as disfunções sexuais mais comuns hoje são anorgasmia, dispareunia e vaginismo. E aí eu volto lá atrás naquela questão que eu coloquei sobre vivências, sobre traumas. Então, tem mulher que ela tem dor na relação sexual, por exemplo, a dispareunia. Ela tem uma dor na relação sexual a ponto de ser muito desconfortável, de relatar o momento do sexo como algo terrível. Mesmo estando sadia, sem nenhum problema mesmo já tendo ido em ginecologista, ter feito exames físicos, mas ter uma dor que incomoda, e muitas, inclusive, relatarem assim, fazer só para agradar o parceiro, fazer só para cumprir um papel de esposa que a esposa tem. Para não ser traída, né? Então, são muitas dificuldades. No caso do vaginismo, né, é uma disfunção ainda mais complexa, né, porque a mulher ela não consegue ter a penetração. Ela consegue ter relação sexual e não consegue ter a penetração vaginal, tá? Há casos isolados, inclusive, de mulheres que têm vaginismo, que conseguem ter uma relação anal e não conseguem ter uma relação sexual através do canal vaginal, para você ver o quanto que essa pessoa pode ter vivenciado traumas que ainda refletem na sua vida sexual adulta. Sim. Entende? Então é muito difícil, né? Quando a gente fala de libido, parece assim ser a principal causa. Baixa libido, dificuldade na libido. E o desejo hipoativo é uma das disfunções mais corriqueiras, assim, mais simples, vamos dizer assim, mais fáceis de ser tratadas, inclusive, do que as outras disfunções que são mais devastadoras na vida da mulher. Sim. Existe alguma disfunção para o excesso? Que a gente está falando da redução, né? Da dor, do sofrimento, e pro excesso. Então, aí a gente já entra em uma outra questão, né? De normalidade, né? O que é normal para cada um, o que não é normal. Então, aquela pessoa, fulano de tal, é viciada em sexo. Será? Será mesmo? Ter relações sexuais todos os dias é ser viciado em sexo? Não, é gostar de sexo, é querer fazer sexo todos os dias, né? Então, quando a gente entra nessa questão do excesso, o sexo ele tem que ser realmente prejudicial ao indivíduo. Ele tem que atrapalhar a rotina de trabalho, a rotina da vida. Sim. Então, é algo mais complexo. Tem que interferir na qualidade de vida ou na produtividade. Ou no sono, entendeu? Geilza, as pessoas têm muitas dúvidas sobre masturbação. Teve um participante aqui da nossa caixinha lá dos stories que fez 3 perguntas, mas eu vou fazer uma de cada vez. Nada a ver. Vamos lá. Quem não se masturba consegue ter orgasmo a 2? Consegue sim. A masturbação, ela não significa que vai ter prazer ou não ter prazer no momento a 2, né?
A masturbação, ela pode facilitar, ela pode treinar o corpo para o momento do sexo, mas impossibilitar de ter o prazer pela falta dela, não. Ajuda porque a pessoa acaba se conhecendo melhor, né? Direcionando o caminho ali, né? Mas impedir não, né? Eu acho que é muito forte. Próxima pergunta, então, relacionada a esse aspecto. Qual é a importância da automasturbação? Olha, a automasturbação e autoconhecimento tá bem conectado, né? Tá bem atrelado. Então, o autoconhecimento, ele faz com que o indivíduo, ele se conheça, ele se entenda, se perceba, se conecte com o seu próprio corpo. E na automasturbação não é diferente, só que é voltando para a parte sexual, né? Quais são as suas zonas erógenas, quais são as formas que te agrada, que faz com que se sinta bem, né? Se sinta mais envolvido, que se sinta mais excitado. Então, a automasturbação, ela é recomendável, é saudável, inclusive é um dos exercícios, em alguns casos, para algumas disfunções sexuais masculinas. Então, é recomendável, sim, é super saudável. Para a mulher também, né? Também como autoconhecimento. Então, é uma forma de experienciar aquilo que você vai servir ao outro. Você vai experimentar de si antes de compartilhar. Sim, e o corpo todo, não só ali a região íntima, né? E isso, a exploração, a masturbação, ela não pode ficar só ligada ao órgão sexual, pênis, vagina. A masturbação, ela envolve toda uma dessensibilização, que também a gente, né, é um dos exercícios que a gente costuma orientar na terapia sexual, né, que é uma dessensibilização. Tem toda uma técnica também da pessoa, né, de um relaxamento antes, do toque, do autoconhecimento, desse autotoque. E também existe a masturbação dirigida, que é uma masturbação que ela vai acontecer junto com a parceria. Onde o sexo, não propriamente dito, é sexo com penetração ou sexo com envolvimento dos órgãos sexuais, ela pode acontecer ali na manipulação do outro como uma preliminar também, mas como também uma finalização. Uma outra maneira de oferecer prazer. Uma outra maneira sexual, né? Através da masturbação. Sim. Acompanhados. E a outra pergunta, por que as mulheres têm dificuldade com a masturbação? Voltamos para a questão cultural. Infelizmente, né, ainda sofremos de questões que vêm lá atrás, da nossa avó, da nossa mãe, e aí vamos evoluindo e esperamos chegar em um momento onde as mulheres possam se sentir à vontade para se tocar, para experimentar algo que é seu, que é próprio, é nosso, o corpo é nosso, então nós temos o direito de, antes de oferecer para alguém, experimentar um pouquinho disso, né, desse prazer. E através desse toque, dessa manipulação, a mulher, ela também tem como explorar qual é o local, qual é a região que lhe dá mais prazer, que lhe proporciona, qual é a região que não lhe traz prazer, que é aversiva, de repente tem um lugar que dói, tem alguma região que é mais sensível, tem a forma de tocar, tem um toque mais leve, um toque mais suave, que é gostoso, um toque mais firme, que às vezes pode incomodar. Então tudo isso, quando no caso da mulher que a gente está falando agora, né, quando ela consegue ter essa percepção, ela também consegue passar isso para sua parceria. Né? Ela vai conseguir dizer, olha, assim, eu não gosto, dessa forma eu prefiro, eu gosto que toque aqui, eu gosto que comece por aqui, por ali. Então, esse direcionamento é muito importante também, e ele vai com certeza acontecer de forma mais agradável, né, e completa, se a mulher tiver esse autoconhecimento através do próprio toque. Né? E a relação vai ficar muito mais prazerosa. Com certeza. Para ambos, né? Porque você sentir o prazer é muito bom, mas quando o parceiro sabe que está proporcionando esse prazer para o outro, também é muito bom. É muito bom.
Aproveitando que a gente está falando aqui, né, sobre masturbação, sobre toque, tiveram perguntas também na caixinha sobre aqueles apetrechos, né, vibradores, estimuladores, que a gente usa nesses momentos, né, do prazer. Fala um pouquinho pra gente sobre eles. Pronto. Nossa, o vibrador hoje eu amo, né? Sou suspeita em falar, porque o vibrador é um grande aliado no prazer feminino e ele muitas vezes foi intitulado, né, como algo para mulher solteira, algo voltado só para mulher, isso ou aquilo. E não tem nada a ver. O vibrador nada mais é do que um massageador, né? Então ele vai vibrar em uma potência e numa frequência que a pessoa ela consegue sentir um estímulo mais consecutivo naquele local e através disso ter um orgasmo mais intenso, ter um orgasmo de forma às vezes muito mais fácil ou mais intenso mesmo, de forma mais intensa. Inclusive o vibrador também ele pode ser utilizado a dois, mesmo uma relação heterossexual, o parceiro ele pode estimular a mulher ali com um vibrador, né, por todas as regiões do corpo, desde as costas, nuca, pescoço, até chegar nas partes do mamilo, estimulando a parte sensorial, né? Fazendo essa questão sensorial para que a mulher tenha ali uma excitação, um nível de excitação maior, para quando ela partir para a parte mesmo de penetração, de um sexo mais definitivo, ela já esteja com o corpo mais preparado. Então é aquela coisa que a gente falou de soprar o fogo, a lenha. Dicas aí, ó, dicas. O vibrador ele ajuda muito, sabe? Então homens que têm dificuldade ainda com vibradores, que não aceitam ou que acham que serão diminuídos diante de um vibrador, temos vibradores desse tamanhozinhos no mercado hoje. Não precisa se intimidar. Né? Não precisa ser um pênis de borracha, não precisa ser nada exuberante, nenhum tipo de vibrador que vá constrangir, digamos assim, né? E tem vários formatos também, vários né? Vários formatos. Tem vibradores com sucção, sabe? Que já simulam ali uma sucção mesmo no local. É muito bom. É uma coisa assim maravilhosa e eu recomendo. Todas as mulheres merecem, precisam e devem ter um vibrador. Sim, é porque na ideia das pessoas é só aquela função de penetração, de substituto do pênis. E não tem nada, não precisa penetrar. Pode ser um vibradorzinho ali em formato de uma vulva, tem o formato de um batom, de um golfinho, de um peixinho. Qualquer coisa que tenha ali aquela vibração e que tenha uma conexão com o corpo da mulher, porque cada uma tem uma fisiologia, tem uma anatomia diferente, então para colocar ali e estimular o local certinho e de repente a mulher pode usar isso como um estímulo dos seus sentidos, sabe, de maneira geral. Então como ali o seu amigo que vai ajudar a desenvolver esse lado sensorial no momento de autoconhecimento, no momento da relação ali com o parceiro, como preliminares, enfim, no momento que ela tá sozinha. Pode ser utilizado antes, durante e depois, né? Porque naquelas situações também que acontece do homem ejacular antes do momento desejado e aí tem um vibrador nessa relação, nessa cama, então pegue o vibrador, introduza ele ali na brincadeira, né? Quando eu digo introduz, realmente passe ele, explore o corpo, continue a brincadeira. Então, o vibrador, ele potencializa esse prazer, ele tem essa função, né, de proporcionar essa estimulação no clitóris, fazendo com que a mulher consiga, mesmo sem penetração, somente com essa vibração, um orgasmo, e um orgasmo muito intenso, muito bacana e satisfatório. E às vezes ali com a parceria, com o homem do lado, ou com a parceria que seja ali estimulando, tocando em qualquer outra parte do corpo. Levando a relação com mais leveza. Porque às vezes é um momento que o homem traz ali, ai, nossa, acabou tudo. Isso, sem tanta autocobrança, né? E não tem que acabar, cobrar do outro, porque às vezes quando isso acontece aí a gente já pode ir caminhando ali para uma disfunção sexual no homem também, né, Patrícia? A ejaculação precoce hoje no consultório
é uma das disfunções mais comuns nos homens, inclusive homens jovens, né? Pacientes de 18, 19 anos com ejaculação precoce, porque está muito associado com a ansiedade, né? A ansiedade em desempenhar. Então, isso aí, essa forma de conduzir, né, quando a ejaculação acontece rápido demais, é que vai fazer toda a diferença se esse paciente pode vir a ser um ejaculador precoce ou não. É um sintoma, né? Pode acontecer também. Já tem indicados assim, da ansiedade, né? Muita ansiedade e não dá conta, né, de administrar. E uma maneira de lidar com essa cobrança excessiva e até com o prazer da parceira, né? Porque a parceira, coitada, não tem culpa disso, né? Então, de lidar com isso de maneira mais saudável, mais leve, mais, né? Também de não ficar menos se cobrando tanto. Sim. Com certeza. Gente, olha, tá ficando quente o negócio aqui, hein? Tá esquentando, né? Não é? Então, como vocês mandaram muitas perguntas, nós vamos continuar aqui gravando. E o próximo episódio continua aqui com Geilza, falando sobre sexualidade, saúde, bem-estar e muita coisa boa. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa o seu comentário aqui embaixo e nos vemos no próximo episódio.